Olá a todos, bem-vindos à aula de NDC, tá? Dessa sexta-feira. Hoje o nosso tema ele está localizado na página de número 15 da apostila e a gente vai falar da pirâmide de Kelsen, tá? Que está relacionado à hierarquia das normas, tendo a sua Constituição, a nossa Constituição Federal, como base para isso. Na aula anterior eu falei dos elementos e fiz a leitura com vocês do artigo 1º da Constituição Federal e pedi para que vocês adequassem aí esse artigo a um determinado elemento, aí nesse caso. Bom, hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre como que funciona, né, essas hierarquias, qual que está na base, porque a pirâmide de Kelsen, ela é literalmente, tá? Como uma forma geográfica pirâmide, quem está na base e quem está no topo, tá? Que deve obedecer aí, já adiantando de antemão, a Constituição Federal. Então, lendo aí com vocês. O título é a pirâmide de Kelsen, na página 15, Hierarquia das Normas. Para compreender o direito constitucional, é fundamental, tá? É primordial que a gente entenda a hierarquia das normas através da doutrina denominada pirâmide de Kelsen. Kelsen, tá? Como um estudante, um filósofo da área do direito. Se vocês ouvirem aí um barulho, é porque o vizinho está em obra, então vocês me perdoem, tá bom? A pirâmide de Kelsen, ela foi concebida pelo jurista austríaco para fundamentar a sua teoria, baseada na ideia de que as normas jurídicas inferiores, tá, normas fundadas, retiram seu fundamento de validade das normas jurídicas superiores, normas fundantes. Aqui, o Kelsen já definiu para a gente que a gente tem a Constituição como norma fundante, e a partir dessa norma fundante, as demais leis chamadas de normas fundadas, elas tirarão da Constituição a base para que ela possa legislar, tá? Então, quem for legislar aí, por exemplo, no Código Civil, tem que respeitar a Constituição Federal, observar aí certinho qual o seu fundamento, quais os seus princípios. Na aula passada eu li o artigo 1º, quais seus fundamentos da Constituição Federal, para que a partir daí possam existir essas normas fundadas, tá? Essas normas chamadas de inferiores. Continuando aí na apostila de vocês, a seguir, tá? Ao utilizar a pirâmide de Kelsen, é o que eu vou utilizar aqui com vocês, porque é isso, né, que os juristas, que os nossos doutrinadores ensinam. A pirâmide do austríaco Kelsen, ela é utilizada aqui no nosso ordenamento jurídico brasileiro. E através dessa pirâmide, vamos explicar o escalonamento normativo no ordenamento jurídico brasileiro. O que isso significa? É através da pirâmide que a apostila e eu vamos trazer para vocês, tá? Esse escalonamento, quem está abaixo, quem está acima da Constituição, certo? E utilizando aí essa forma geométrica para uma melhor ilustração aí com vocês. A pirâmide de Kelsen tem a Constituição como seu vértice, como seu topo, por ser esta fundamento de validade de todas as demais normas do sistema. Assim, nenhuma norma do ordenamento jurídico pode se opor à Constituição. Ela é superior a todas as demais normas jurídicas, as quais são, por isso mesmo, denominadas infraconstitucionais. A norma que está dentro da Constituição é a norma constitucional, todas as outras fora da Constituição são normas infraconstitucionais. Na Constituição existem normas constitucionais originárias e normas constitucionais derivadas. As normas constitucionais originárias, elas são produtos do poder constituinte originário, o poder que elabora uma nova Constituição. Então, fazendo uma pausa para explicar esse ponto para vocês. A Constituição Federal, ela traz para a gente dois tipos de normas. Então, aqui, o próprio texto traz para nós normas originárias e normas derivadas, certo?
As originárias, ela deriva do poder constituinte originário. O poder constituinte originário é aquele que criou a Constituição, por isso que essa parte aqui está em parênteses, tá? Que esse poder constituinte originário é aquele que dá origem à nova Constituição. Quando você não entender determinado tema, tá, jurídico, como dica, você pega pelo próprio nome, pelo próprio título, pela própria palavra em si, para que você consiga entender aí essa questão, tá bom? Bom, a obra parece que ficou mais forte aqui, ela vai parar. Então, só recapitulando aí com vocês. A norma constitucional, tá? O texto da lei traz dois diferentes tipos de normas, originárias e derivadas. As originárias, tá? Elas têm a sua origem lá no poder constituinte originário, que é aquele poder constituinte, tá? Que traz uma nova Constituição Federal. Mais uma vez, se você não entender determinado tema jurídico, pega pela palavra. Por que chama Constituição? Porque ela vem de um poder constituinte, um poder que constitui algo ao país, algo ao Estado, algo à soberania, à nação soberana, certo? Então, esse poder originário, que é o primeiro poder, ele faz nascer a Constituição e tudo isso, todas essas normas que ele mesmo coloca, são as normas originárias, elas são originais desse poder aí primeiro. Bom, essas normas originárias, elas integram o texto constitucional desde que ele foi promulgado, que no caso a nossa é do ano de 88 e faz aniversário lá no dia 5 do mês 10. Já as normas constitucionais derivadas são aquelas que resultam da manifestação do poder constituinte derivado, o poder que altera a Constituição. Então a gente tem o originário, cria a Constituição, a gente tem o poder constituinte derivado, que é responsável por todas as alterações, tá, existentes na Constituição. São chamadas de emendas constitucionais, que também situam-se no topo da pirâmide de Kelsen. Então, se você for ler a Constituição através de um livro físico, você vai ver que ali no finalzinho a gente consegue observar as emendas constitucionais, tá? Que essa parte, tá? Que são essas normas trazidas pelo poder constituinte derivado. É importante destacar aqui nesse ponto alguns entendimentos doutrinários e jurisprudenciais bastante cobrados em prova, acerca da hierarquia das normas constitucionais originárias e derivadas. Então aqui eu vou destacar alguns pontos para vocês que são importantes, tá? Como sempre, façam as anotações de vocês, passem para as palavras de vocês, que fica muito mais fácil. Não existe hierarquia entre normas constitucionais originárias. Desta forma, não importa qual o conteúdo da norma, todas as normas constitucionais originárias têm o mesmo status hierárquico, tá? Nessa ótica, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm as mesmas hierarquias, tá? Dos atos das disposições constitucionais transitórias, chamadas de ADCT. Esse ADCT, esses atos constitucionais, também está ao final da Constituição. Em sequência da Constituição, a gente consegue observar as emendas e os atos das disposições constitucionais transitórias. Ou até mesmo o artigo 242, parágrafo 2º, que dispõe que o Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. O que isso quer dizer, tá? Todas essas normas originárias aqui da Constituição, elas não têm uma hierarquia entre si. Nenhuma está acima e nenhuma está abaixo. Elas estão no mesmo ponto. Então, se eu pegar aqui o artigo 1º, o artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, eles terão os mesmos status, tá? Um não está acima do outro, um não está abaixo do outro. Eles são iguais. Bom, o item B. Não existe hierarquia entre normas constitucionais originárias e normas constitucionais derivadas. Todas elas estão no mesmo nível hierárquico.
Então, se as originárias entre si elas não têm hierarquia, então não tem um motivo para as originárias e as derivadas terem algum tipo de hierarquia aqui nesse caso, aqui nessa situação, correto? Então, tanto o texto da lei aqui, original, que nasceu lá atrás, em 88, quanto as emendas constitucionais, por exemplo, a emenda constitucional 45 de 2004, eles têm os mesmos status, nenhuma está abaixo e nenhuma está acima. Item C. Embora não exista hierarquia entre normas constitucionais originárias e derivadas, há uma importante diferença entre elas. As normas originárias não podem ser declaradas inconstitucionais. Em outras palavras, as normas constitucionais originárias não podem ser objetos de controle de constitucionalidade. Já as emendas constitucionais, que são as derivadas, poderão sim ser objeto do controle de constitucionalidade. Então, a gente tem a norma originária aqui, no caso, que nasceu lá no poder constituinte originário. Então, se foi ele que criou a Constituição, fica até meio divergente eu pegar essa determinada norma originária e declarar inconstitucionalidade dela. Como que eu vou declarar que ela é inconstitucional se é ela que dita as regras? Se é a partir dela que nascem as outras regras? Se elas pudessem ser modificadas, então, por exemplo, surgiu uma determinada outra lei, outra norma no Código Civil, que está contrária a ela. Por que eu vou declarar a inconstitucionalidade do Código Civil e não da Constituição? Então, o próprio fundamento, o próprio ensinamento já diz pra gente. É o Código Civil que é declarado inconstitucional porque a norma originária ela não está apta a ficar de frente ao poder de constitucionalidade, porque ela que dita as demais regras. Então, como que ela vai ser contrária à Constituição, se ela está aqui como base da Constituição, correto? O item D. O alemão Otto Bachoff desenvolveu relevante obra doutrinária denominada Normas Constitucionais e Inconstitucionais, na qual esse autor alemão ele defende a possibilidade de que existam normas constitucionais originárias eivadas de inconstitucionalidade. Para esse jurista alemão, o texto constitucional possui dois tipos de normas: as cláusulas pétreas, normas cujo conteúdo não pode ser abolido, e as normas constitucionais originárias. As cláusulas pétreas, na visão do alemão, do Bachoff, seriam superiores às demais normas constitucionais originárias e, portanto, serviriam de parâmetro para o controle de constitucionalidade destas. Assim, o alemão considerava legítimo o controle de constitucionalidade, inclusive também dessas normas originárias, Então, o que vocês vão observar, esse item D aqui, ele é um pouquinho mais longo a explicação dele. A gente segue a teoria adotada por Hans Kelsen, da teoria de pirâmide, de como funciona a hierarquia das normas, inclusive da Constituição. Então, o Kelsen, ele diz pra gente uma coisa, e o alemão, o Otto, ele diz pra gente uma outra determinada coisa. Mas o Brasil segue aí o pensamento do Kelsen. O alemão Otto, ele diz pra gente que dentro da Constituição, mesmo as normas originárias, elas podem ser declaradas inconstitucionais. Dentro da Constituição, mesmo com o poder constituinte originário, a gente consegue declarar que essas normas estão em desacordo com a própria Constituição Federal. É um pouquinho meio confuso o entendimento, mas é assim. Por Kelsen, as normas originárias elas não podem sofrer o controle de constitucionalidade. Já para o Otto, essas normas originárias elas podem. Eles falam aqui para a gente também que na Constituição tem cláusulas pétreas.
Então, por exemplo, dentro das normas originárias, a gente separa as cláusulas pétreas. Então, vocês se lembram que eu falei para vocês, a gente aprende um determinado assunto, esse assunto se divide. Então, para o Otto, tá? As normas originárias, elas se dividem entre normas originárias comuns e normas originárias com cláusulas pétreas. Essas cláusulas pétreas, para o Otto, não pode ser modificada de maneira alguma, certo? Já essas outras normas originárias também, mas que não são cláusulas pétreas, podem sofrer o controle de constitucionalidade, certo? Bom, aqui no finalzinho desse mesmo item, desse item D, tem uma observação importante que está até em vermelho aí. No entanto, bastante cuidado. No Brasil, a tese do alemão, do Otto Bachoff, não é admitida. As cláusulas pétreas se encontram no mesmo patamar hierárquico das demais normas constitucionais originárias. Então, assim, o Kelsen também, ele utiliza, né? No Brasil a gente utiliza essa divisão de cláusulas originárias, cláusulas derivadas, certo? As cláusulas originárias, elas existem também como cláusulas pétreas, tá? No Brasil a gente adota originárias e pétreas. Só que as pétreas, elas estão no mesmo nível que as hierárquicas, que as originárias aqui, no nível hierárquico das originárias. Então, o que quer dizer? O atual sistema jurídico brasileiro, tá? Só voltando um pouquinho aí para que vocês entendam. O atual sistema jurídico brasileiro, dentro aqui da Constituição, tá? Ele diz que não existe hierarquia entre normas originárias. Item A. Item B. Não existe hierarquia entre normas originárias e normas derivadas. Item C. Embora não tenham hierarquias, tá? Entre normas originárias e normas derivadas, as originárias não sofrem com a análise de inconstitucionalidade. As derivadas, por serem feitas após a existência da Constituição, elas podem sofrer o controle de constitucionalidade, tá bom? Elas estão no mesmo nível, só que uma sofre o controle e a outra não sofre o controle. Bom, o item D. O item D diz que as normas originárias, elas são subdivididas aí também, né? Mais ou menos, em cláusulas pétreas. Então, essas cláusulas pétreas, elas têm, segundo o nosso atual sistema jurídico brasileiro, o mesmo nível do que as normas originárias, tá? Elas estão ali dentro, estão juntas. E nenhuma dessas normas, nem as pétreas, nem as originárias, podem sofrer com o controle de constitucionalidade. Então, o que isso significa? Essas cláusulas pétreas, elas são essas cláusulas que trazem um interesse social tão grande que elas não podem ser modificadas, tá? Da Constituição Federal. As normas originárias, elas podem até sofrer, não é tão fácil, mas elas podem sofrer um controle e uma forma de modificação. Já as cláusulas pétreas, devido ao seu interesse, tá? Seu interesse e seu caráter social, não pode, de maneira alguma, sofrer algum tipo de alteração, aí no caso. Com a promulgação da Emenda Constitucional 45 de 2004, tá? Abre-se uma nova e importante possibilidade no ordenamento jurídico brasileiro. Os tratados e convenções internacionais de direitos humanos, aprovados em cada casa do Congresso Nacional, certo? Cada casa significa que tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, passaram a ser equivalentes a emendas constitucionais. Situam-se, portanto, no topo da pirâmide de Kelsen, tendo status de emenda constitucional. Então, a gente tem a nossa própria forma de emendar a Constituição, através, né, de um processo legislativo que é moroso, tá? Não é tão fácil. E
como eu li lá no artigo 1º que o fundamento da República Federativa do Brasil é a soberania, tá? Então, o Estado não pode intervir no Brasil, só que se através de tratado internacional, todas as nações, tá, elas estão juntas. E elas assinam, por exemplo, junto a uma reunião da ONU, um determinado tratado internacional. Então, esse tratado internacional, ele tem força de emenda constitucional. É como se o próprio poder constituinte brasileiro tivesse aditado, tivesse colocado, legislado sobre essa determinada emenda. Só que não veio do poder constituinte brasileiro. Ele veio do tratado internacional, na qual o país, da qual o Brasil, no caso, é signatário. Então, para que esse tratado internacional ele tenha efeito, ele tenha força, então ele vem para o sistema, para o ordenamento jurídico brasileiro, como emenda constitucional. Porque se não fosse dessa forma, como que uma nação ia obedecer a uma lei de fora? Não faria sentido. Ia praticamente assinar lá esse tratado internacional e não ia ter validade nenhuma dentro do país. Porque dentro do país os países fazem o que quer, devido à sua soberania. Então, para que não tenha, por exemplo, essa ineficácia dessa assinatura, então a lei previu, a própria Constituição, através da sua emenda constitucional 45 de 2004, previu que todo e qualquer tratado internacional, na qual o Brasil seja signatário, tenha poder de emenda e seja realizado, tenha efeitos aqui no Brasil, correto? Bom, normalmente os tratados internacionais eles têm, esse interesse social aí também. Então, por isso que ele tem essa força de emenda, porque tudo aquilo que for bom para a sociedade, o Brasil ele é signatário e tem que ser aplicado, ele tem que aplicar aqui na nossa nação, correto? A gente aí teve num período passado, inclusive do anterior presidente, o Brasil foi signatário do Protocolo de Kyoto, que é um protocolo que ele faz, com que os países obedeçam a determinado regramento para diminuir a poluição e, consequentemente, evitar o aquecimento global de uma forma mais rápida. Então, através desse protocolo de Kyoto, se vocês quiserem procurar aí no site, no buscador, é interessante também vocês terem essa noção. Através desse protocolo, o Brasil teve que obedecer novas regras a fim das empresas, das indústrias brasileiras poluírem menos o meio ambiente, correto? Bom, os demais tratados internacionais sobre direitos humanos, aprovados pelo rito ordinário, segundo o STF, tem status supralegal. Isso significa que se situam logo abaixo da Constituição e acima das demais normas do ordenamento jurídico. Essa mesma emenda que eu citei aí para vocês, 45 de 2004, ela trouxe ao Brasil, portanto, segundo o professor Valério Mazzuoli, um novo tipo de controle de produção normativa doméstica, o controle de convencionalidade das leis. Assim, as leis internas estariam sujeitas a um duplo processo de compatibilização vertical, devendo obedecer aos outros comandos previstos na Carta Constitucional e ainda aos previstos em tratados internacionais de direitos humanos, regularmente incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro. Bom, então, dessa parte aqui, o que eu trouxe para vocês, na aula anterior, eu trouxe os elementos. Como que cada norma ela está como elemento, ela tem como requisito dentro da Constituição Federal. Então, o legislador vai lá e fala, olha, eu vou criar o artigo 4º agora. O artigo 4º vai estar dentro do elemento sociológico, Eu vou criar o artigo 6º. O artigo 6º vai estar dentro do elemento sociológico, Tenho que obedecer esse elemento para criar determinado artigo. E o que eu falei na aula de hoje é com relação à Constituição e às demais leis. Eu falei para vocês
Cada norma que está aqui dentro, ela tem uma função, tá? Uma função limitadora, como eu citei o artigo 150 da Constituição Federal, fazendo uma analogia ao direito tributário. Então, o artigo 150 ele é uma norma limitadora, tá? A gente tem outros artigos que trazem o bem social, a gente tem artigos que trazem a organização, a gente tem artigos que trazem forma de solução de conflitos. Nós temos artigos dentro da Constituição Federal que falam de como a gente vai aplicar a lei, tá? Quando houver um determinado problema. Aí agora, aqui nessa aula, para que vocês entendam aí a forma cronológica e didática de aprendizado, falei com vocês como que a Constituição ela está vista no Brasil, qual que é a hierarquia dela, para que ela serve, como que funciona ela e as demais leis, como que funciona ela e os tratados internacionais, tá? Lembrando que ela é a base para tudo. A partir dela, né, a gente consegue aí ter as demais leis obedecendo a ela. Eu falo a base aqui, mas se você for comparar, como a gente está falando aqui da forma geográfica da pirâmide de Kelsen, né? Pirâmide assim. Então, a Constituição Federal ela está aqui em cima, está aqui no topo, e tudo está abaixo dela, tá? Quando eu falo a base para todas as outras leis, não é em forma de pirâmide, é em forma que ela dá o norte, a forma que ela dá origem às demais leis. E na pirâmide de Kelsen, ela é o topo, tá? O topo de todas as outras normas, e todas as outras vêm abaixo delas. Aí vem as leis, né? Leis complementares, lei ordinária, decretos, portarias, tudo abaixo da Constituição Federal, para que a gente tenha aí uma organização, uma aplicabilidade. Um ponto importante para você que é leigo também no assunto, tá? Se a gente não tivesse uma Constituição para dar uma base para todas as outras leis, cada lei, cada estado, né, ele ia criar a sua própria Constituição e não ia ficar essa forma organizada. Se eu estou aqui em São Paulo, eu ajo de uma determinada forma. Se eu vou para Minas Gerais, eu tenho que agir de uma forma totalmente diferente. Como a gente tem a Constituição, a gente tem um padrão. A gente tem um padrão para todas as outras constituições estaduais. Estamos falando aqui de Constituição Federal, mas lembrando que cada estado pode criar a sua Constituição estadual, cada município pode construir e pode criar a sua Constituição municipal, que é chamada de lei orgânica, tá? Quando se fala de município, a gente não fala Constituição municipal, a gente fala lei orgânica. Então imagine se a gente está aqui no município de São Paulo, a gente age de uma determinada forma, se a gente vai lá, por exemplo, para Santos, se a gente vai para Bauru, se a gente vai para um outro município, a gente tem que agir de uma outra determinada forma, porque cada município teria sua lei orgânica aí. Imagine como que ia ficar a cabeça da população. Se com leis padronizadas as pessoas já quase não entendem, né? Imagine se cada lugar tivesse a sua própria lei. Imagine para os advogados também como seria difícil. Se ele está atuando aqui em São Paulo e ocorre um processo lá em Santo André, por exemplo, lá em São Bernardo, lá em Diadema, como que a gente não precisaria se atualizar provavelmente de hora em hora aí com relação a isso. Então ficaria muito, muito complicado. A gente tem que ter uma base para tudo, a gente tem que ter uma base para uma organização como Estado. Encerrando o vídeo aqui, esse horário que sobra da aula, sempre, tá? É para que vocês tirem dúvidas, para que vocês façam as anotações, para que, se possível, vocês tragam também casos práticos, casos da família de vocês, para a gente tirar dúvidas, correto? Então, utilizem aí esse espaço, aguardo vocês dentro do horário e um beijo aí a todos vocês.